E aí pessoal, bem-vindos ao VR Revolution. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Justus, que é diretor de inovação da TV Record. Ele também é um dos palestrantes aqui da BR-VR, juntamente com o Toshio, da nossa turma, que vai fazer a palestra mais tarde. Ele acabou de fazer a primeira palestra, depois da abertura do Fábio, né? A gente vai tentar falar um pouquinho, né, de como ele vê o mercado de VR e principalmente como um grande mecanismo de comunicação como a TV Record passa a enxergar e a ver as possibilidades ou não dessas tecnologias e dessas narrativas se cruzarem. Um prazer enorme, Ricardo. Eu agradeço já você estar aqui no nosso canal. Muito obrigado. Imagina, eu tenho muito interesse nisso, eu pesquiso realidade virtual há um bom tempo já, então isso, assim, até por vontade própria, não só por ser diretor de inovação da Record, eu sou entusiasta da tecnologia, então para mim é um prazer falar sobre isso. Imagino. Como que surgiu, já que você tocou nesse assunto, essa curiosidade mais pessoal? Foi num tempo já... Cara, eu sou gamer, né, então... Desde pequeno eu sempre quis ser transportado para dentro dos jogos. Nos anos 90 tinha aquela história, eu tive a oportunidade de experimentar nos anos 90 aquele Virtuality que era um trambolho gigantesco que era preso no teto e você puxava para sua cabeça. Era horroroso, você tinha uma latência enorme, mas eu era criança, para mim aquilo tava valendo. Mas quando surgiu o Oculus Rift, o Kickstarter e tudo mais, eu já fiquei super antenado e, assim, desde então eu pesquisei muito, assim, tive o DK1, DK2, tenho um HTC Vive em casa agora, eu tenho um interesse muito pessoal muito grande nisso. Na parte profissional, assim, além de estar explorando possibilidades narrativas dentro disso, na Record eu como diretor de inovação tenho que ficar muito atento às novas meios de comunicação, né, e as coisas que estão surgindo, né, porque a Record tem, né, uma presença transmídia muito grande, né, então assim, não é só a TV, né, tem o R7 e todas as outras plataformas que a Record explora, né, então qualquer meio de comunicação hoje tem que estar presente nas mídias e assim, uma mídia que tem um hype, seja positivo ou negativo, um hype tão grande quanto a realidade virtual, assim, você tem que estar atento ao que é isso, entender as possibilidades e ver o que a gente pode fazer de desdobramentos do nosso conteúdo dentro da realidade virtual, né? Óbvio que a TV por si só não não tem como fazer vídeo 360 ou realidade virtual, mas você pode fazer desdobramentos dos conteúdos da televisão muito legais e muito interessantes em VR. Né? Sim. Uma experiência que a gente vem enxergando e vendo de outras emissoras, CNN, posso citar algumas aqui, é que elas partem, talvez primeiramente, pelo jornalismo. A TV Record também ela passa por essa frente, ela tem outras frentes. Como você também enxerga que talvez possam existir coisas, talvez de um entretenimento para fazer essa transmídia mesmo e aproveitar essa tecnologia? Não, é um projeto que a gente está fazendo lá na Record, que eu não posso falar muito ainda, infelizmente, mas assim, esse mês já vai ter umas novidades de jornalismo imersivo na Record e em vídeo 360. Então a gente está explorando sim, porque é um caminho muito interessante justamente por causa daquilo que eles falam que é a força empática, né, da realidade virtual, né, porque você causa muita empatia na pessoa quando você transporta ela para o olhar do outro ou para outro ambiente. Né? Então nada mais legal para o jornalismo do que você ter essa força empática e trazer a pessoa para dentro de uma história, para dentro de uma, né, de uma sensação, de um ambiente onde ele vai entender isso muito mais próximo dele, né? Então é muito forte isso no jornalismo. O jornalismo é um caminho, né, que, digamos assim, que o vídeo 360 especificamente, né, entra muito bem. Agora tem possibilidade de realidade virtual interativa também que a gente está explorando mais por longo prazo, né, de desdobramentos, porque não para uma novela bíblica ou para né, que a Record tem também. Então assim, tem vários outros desdobramentos que não são necessariamente vídeo 360 que a gente também está, por enquanto, só investigando, assim, nada muito, né. Já o jornalismo imersivo é uma coisa que esse mês já vai ter, já está com os projetos acontecendo. Então Sobre interatividade que você comentou. De costas pra você. Não, imagina. Você. Aqui no 360 ninguém está de costa para ninguém. Meu olho não é 360. E falando um pouquinho sobre essa coisa da interação, né, eu ouvi você falando agora, esse é o próximo passo. Como é que você enxerga isso? Que tipo, qual é o caminho que você acredita que a gente vá
seguir nesse sentido? Você tem algum palpite? Você já vê algumas coisas acontecendo? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, eu sempre falo isso, que eu acho que vídeo 360, quando você assiste numa tela plana, aqui não é tão legal, mas quando você assiste num óculos de realidade virtual é super legal. Mas, na minha opinião, a tecnologia realmente disruptiva, né? Quando eu falo disruptiva é que quebra tudo e muda Transcende, e que é o porquê que o Facebook investiu 2 bilhões de dólares nisso, não é por causa do vídeo 360. Eu acho que é justamente por causa do interativo. Entendeu? O interativo muda a relação que você tem com uma narrativa, com um conteúdo, completamente. Esse potencial de plataforma também, que daí é algo mais amplo. Sim, de plataforma de conteúdo, mas que conteúdo, né? Aí eu acho que o conteúdo que é mais interessante é o conteúdo interativo, né? E a interatividade tem vários graus, né? Não necessariamente você está falando de game, é um tipo de conteúdo interativo. Mas assim, eu estou falando... Porque, por exemplo, quando você tem um vídeo 360, ele é super interessante, mas você não tem a capacidade de se locomover dentro desse espaço. Quem está assistindo isso com um óculos, talvez ele tenha a sensação que ele está aqui com a gente conversando, né? Ele tem até a nossa altura aqui, então ele tem a sensação que ele está aqui conversando com a gente. Mas se ele quiser ver o que está rolando ali, ele não pode fazer isso ainda, certo? Ainda. Estão desenvolvendo técnicas e possibilidades disso. Assim. Eu acho que tem um preconceito muito grande, aqui no Brasil principalmente, dos produtores de conteúdo contra o que não é fotorrealístico, né? O que é gráfico de videogame, computer graphics e tudo mais, o que eu acho ruim. Eu acho que não tem que ter preconceito com isso. Quem experimentou realidade virtual interativa, mesmo que fosse desenho animado, assim, um gráfico super tosco, é muito impressionante. Assim, você ter a capacidade de pegar um objeto virtual, jogar ele para cima, não precisa nem ter muitos graus de interação, já é muito disruptivo e interessante. Para onde isso vai, né? Aí Matrix, né? Sei lá, é uma coisa que a gente vai evoluir muito e as possibilidades são muito inacreditáveis, né? Mas já é muito legal hoje.